jornalismo é ciência, você tem que estudá-lo como ciência, mas praticá-lo como artista. Ele diz que jornalismo não é profissão e compara com um chefe de cozinha. Eu acho isso inominável. A vibração do jornalista, do fazer com entusiasmo, a inspiração, sentir que você está contribuindo, está vivendo a história. A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil. What's the news, humans? Discurso lido pela esposa Norma Cury quando a Abrage premiou Alberto Dines em congresso em 2016. Caros amigos, caras amigas, as circunstâncias me impedem de receber pessoalmente esta homenagem, que muito me orgulha e a que agradeço de coração. Sobretudo por vir de uma entidade que reúne a nata dos repórteres brasileiros. Todo jornalismo é investigativo, ou não é jornalismo, donde se conclui que o que lemos, ouvimos e vemos todos os dias na imprensa não é jornalismo. Jornalismo hifenado, interpretativo, opinativo ou meta qualquer coisa, ou é um hífen ou uma cláusula limitativa. Diante de uma premissa tão drástica, qualquer jornalismo hifenado mais confunde do que esclarece. É uma falsa questão. O que sobra da mídia diária é o que o olho do público vai buscar nas entrelinhas. Só se criam caçadores da verdade com treinamento intensivo, com fórmulas e dedicação intensivas. Mas o que estamos criando é um público dispersivo, apático, incapaz de reagir ou questionar. Estamos produzindo midiotas, negligentes e distraídos, um público disperso. Essa falsa questão é corrigida no dia a dia com iniciativas como as propostas pela Abrage, por aqueles que escapam do engodo e sobrevivem às armadilhas das teorizações apressadas. Os que permanecem lúcidos. Poucos. Devem estar nessa plateia e seguramente estarão integrados à Abrage. Ainda bem. Longa vida para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Muito obrigado. Alberto Dines. Olá, meu nome é Ednilson Valia e este é o segundo episódio do podcast A Regra do Jogo. Neste programa um especial sobre Alberto Dines, que faleceu no dia 22 de maio de 2018. Pioneiro no Brasil em discutir a imprensa, Dines, nesse texto de abertura na voz do jornalista Tiago Berrache da Rádio Jovem Pan de São Paulo, chama os colegas para uma reflexão, questionando os problemas e perguntando o que é jornalismo. Por este motivo, trouxemos a palavra de Dines, capturada de entrevistas entre os anos de 2012 e 2015. O propósito não é querer discutir a sua vida pessoal, a sua trajetória profissional, e sim ver o seu verdadeiro legado, a inteligência, a sua ética e o pioneirismo. Não perdemos mais tempo. Vamos lá! Se você quiser colaborar financeiramente com o podcast, acesse apoia.se e busque A Regra do Jogo. Retranca. Alberto Dines ainda tem muito a nos ensinar. Suas ideias estão registradas na internet, principalmente no Observatório da Imprensa, o site que criou para discutir o jornalismo. Para Dines, a profissão não anda às mil maravilhas. Jornais e jornalistas não querem ser vasculhados, não querem ser arguídos. Há uma onipotência embutida no processo jornalístico. Mas qual seria o comportamento de um bom profissional? Grandes jornalistas sabem reconhecer que erraram. Espírito crítico e divergências fazem parte da profissão. O jornalismo tem um quê de cotovelar, mas tem que ter um pouco de vibração, de controvérsia. Julgar a imprensa e o caráter dos seus profissionais com elegância, mas sem perder a postura. O Boris Casoy, que é um homem sem nenhum escrúpulo. O podcast que discute o jornalismo no Brasil.
Caderno Cultural. Olá, aqui é Ricardo Ballarini com mais uma indicação para o Caderno Cultural do podcast A Regra do Jogo, nesta edição toda dedicada ao jornalista Alberto Diniz. Stefan Zweig foi, entre os anos 20 e 30 do século passado, ele foi um best-seller. Alberto Diniz era um devoto do escritor austríaco Stefan Zweig, autor de um livro que anos depois acabaria se tornando uma muleta para o país, o ensaio Brasil, o País do Futuro. Diniz estudou, pesquisou e biografou Zweig, tornando-se uma das maiores referências mundiais sobre o escritor. Zweig, judeu, deixou a Europa quando Hitler aumentou o cerco aos judeus. No início da década de 40, veio ao Brasil, fugindo da guerra, e morou por alguns anos em Petrópolis, numa casa que décadas depois Alberto Diniz transformou em um centro cultural, em homenagem ao escritor. Zweig, desconsolado com os rumos que a guerra tomava, se matou em 1942 ao lado de sua mulher. De Zweig recomendo a coletânea 3 novelas femininas, na edição da Zahar, que reúne os textos mais expressivos da prosa ficcional do escritor. São eles Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. No prólogo do livro, Diniz escreveu: exigente, irrequieto, fértil e criativo, Stefan Zweig podia dar-se ao luxo de experimentar, trocar de gênero, exercitar-se e deixar de lado. Ele foi chamado de caçador de almas, porque ele reuniu em torno dele um círculo muito grande de intelectuais. É isso aí. Boa leitura e até a próxima semana. Após o belo trabalho de Ricardo Ballarini, com um especial no Caderno Cultural sobre Alberto Diniz, vamos nos ater às palavras de Diniz. O que e quem o influenciou no jornalismo? E por que ele sempre questionou o comportamento da imprensa e dos jornalistas? Talvez uma das influências que Diniz teve para começar a escrever foi o escritor Graciliano Ramos. Por coincidência, no mesmo prédio onde morava o Graciliano Ramos. No mesmo andar, é um prédio baixo, existe até hoje, o Conde Bonfim 752. E o prédio existe, que no outro dia eu entrei pelo GPS, o prédio está lá, foi muito alterado. E o Graciliano Ramos era vivo, era vizinho de porta. E eles não tinham telefone. Nós tínhamos, era a época da guerra, era muito difícil ter telefone. Então a mulher dele, acho que Dona Heloísa, ela vinha muito em casa falar ao telefone. E como minha mãe era russa e falava muito bem russo, e eles eram comunistas, então eles queriam aprender russo com a minha mãe. A Segunda Guerra Mundial teve forte influência na sua formação humanística. Eu vivi a guerra, eu não posso dizer que sou vítima da guerra. Foi um episódio que me marcou, eu acho que marcou toda essa geração e faz a diferença, né? A geração que viveu a guerra, ela tem uma posição perante a vida diferente. Nahum Sirotsky, sobrinho de Samuel Weiner, foi o primeiro a dar uma oportunidade para Alberto Diniz na chefia. Nahum teve problemas de saúde, então ele me puxou para ser assistente de direção. E aí, com 20 e poucos anos, e com pouca experiência de jornalismo, 6, 7 anos de jornalismo mesmo, eu fui para um cargo de chefia, né? E isso nunca mais acabou. A editoria-chefe, pela primeira vez, usou da criatividade e conhecimento para modificar um jornal. E lançou um verbete que até hoje permeia no jornalismo. Convite do João Calmon. O João Calmon era o braço direito do Chateaubriand. Ele falou, você quer dirigir o Diário da Noite? Faz o que você quiser, porque está vendendo, imagine, de 200 mil que chegou a vender, estava vendendo 8 ou 10 mil. Nada. Você faz aí o que você quiser, só mantém o nome. Aí eu falei, eu quero mudar o formato, eu quero fazer um tabloide, eu quero fazer um tabloide em inglês, quero voltar a fazer um vespertino. E ele topou a reforma que eu fiz.
O jornal foi muito bom, mas fizemos algumas coisas boas e criamos, por exemplo, a expressão imprensa marrom surgiu lá, quando a gente denunciou um grupo de revistas de escândalo. Quem pode esquecer a primeira demissão? Ainda mais se envolver um ditador fascista. A primeira demissão que eu tive, né? O Chateaubriand era amicíssimo do Salazar e em janeiro de 61 o transatlântico Santa Maria foi sequestrado por um grupo de anarquistas portugueses e espanhóis, né? Para chamar a atenção do mundo sobre o salazarismo, sobre uma ditadura fascista ainda, remanescente da Segunda Guerra Mundial. Eu estava com um repórter lá dentro, né, fotografando, e conseguimos mandar a película do Recife para cá, para o Rio. Ia sair uma belíssima edição e aí, de repente, vem a ordem. Nenhuma palavra sobre o sequestro de Santa Maria, porque o Chateaubriand é amigo do Salazar. Olha, não é possível, vamos em frente. No dia seguinte, eu estava na rua. No comando do jornal que marcou a sua vida profissional, viu que o carro-chefe das decisões não era o jornalismo e que apenas um jornal não apoiou o golpe militar de 1964. Quem determinava o comportamento político do jornal, as opiniões do jornal, eram os donos dos jornais. Tinha uma reunião de editoriais, eu assistia essas reuniões para saber. Mas o clima do noticiário era muito intenso e tinha que fazer um grande esforço para manter o equilíbrio, para dar o lado da reação da esquerda, da reação da direita. Em suma, havia tensões muito fortes que, afinal, se materializaram em 64, com o golpe militar, que o Jornal do Brasil, como toda a imprensa, exceto a última hora, a imprensa toda apoiou com entusiasmo. No comando do Jornal do Brasil, percebeu que a sua vida não seria fácil. Na feitura do jornal, meu título era editor-chefe. Tinha editores, eu era o chefe. Então, na redação, eu era o rei. Eu podia fazer. Claro que eu não podia fazer nenhuma loucura, inclusive não tinha recursos, mas as ideias todas e as iniciativas jornalísticas eram minhas. Então, sob esse aspecto, tinha total liberdade. Agora, o jornal tinha as suas posições e nós estávamos vivendo um período muito radicalizado, né? Foi um período muito difícil. E eu cheguei lá em janeiro de 62, praticamente logo depois da renúncia do Jânio. Quando assumiu o jornal, após uma reforma de muito sucesso, teve que enfrentar os proprietários. Queria acabar com a reforma que tinha feito o jornal dele famoso. Quer dizer, essas loucuras que só dono de jornal no Brasil comete. Mantive durante os 12 anos que fiquei lá. É claro que evoluiu alguma coisa, ou involuiu. No momento de turbulência no país vizinho, a oportunidade de uma excelente matéria. Em setembro de 73, houve o golpe militar no Chile. Por sorte, nós estávamos com o nosso editor internacional, estava em Santiago de férias, ele mandou um despacho, nós preparamos uma edição normal, militares derrubam Salvador Allende, que se mata, alguma coisa assim, né? Não me lembro da manchete original, mas tinha que ser a manchete do jornal. E naquela época o esquema já estava muito montado, eu olhava a primeira página e depois ia embora para casa, ficava lá o meu segundo, os outros. Em tempos de ditadura, driblar a censura é uma missão jornalística. Quando eu estou em casa, eu toco o telefone da redação. Olha, tem uma ordem aí do inspetor, acho que era o inspetor Borges, de o caso Allende não pode ir para manchete. Noticiar, mas não pode ser manchete. Eu fiquei irritado. Nunca tinha acontecido isso. Eles diziam, não pode dar isso, não pode dar... Agora, na minha seara, dizer isso pode ser, o destaque é esse, eu fiquei na maior irritação. Driblar a censura e lutar pelo bom jornalismo nem sempre recebe a fidelidade dos patrões. Naquela noite, tinha sido arranjado que os censores sairiam do jornal e o jornal passaria a ser autocensurado.
E eles não queriam que eu ficasse na redação, porque eu ia fazer qualquer ato de indisciplina, como eu já tinha feito. Então, a direção do jornal sabia que eu ia ficar preso e não me avisou. Também foram mais leais com os militares do que comigo. Mas Diniz não dizia amém para quem não era santo. E aí vi a ordem escrita, né, porque a gente datilografava a ordem, e dizia, olha, pode dar o caso, mas não pode ser manchete. Falei, então vamos fazer um jornal sem manchete. E fizemos, e no dia seguinte foi uma coisa. Eu fui acordado pelo Armando Nogueira, que tinha trabalhado no jornal, era meu amigo, falou, pô, que coisa sensacional que vocês fizeram. Falou. Eu me dei conta realmente que tinha sido uma sacada muito boa. O convite da Folha de São Paulo e a proposta para discutir a imprensa. Eu quero fazer, nas segundas-feiras, uma coluna sobre a imprensa, de crítica à imprensa, porque nos Estados Unidos está sendo falado, a imprensa tem que se discutir. E eu quero você me dar segunda-feira, que é um dia que o jornal vende pouco, no segundo caderno, 2 colunazinhas assim, eu quero fazer lá uma coisa. E comecei a explicar a ele por quê. Ele era muito esperto, não era jornalista, mas era muito esperto. Ele me olhou. Falou assim, olha, tudo bem, você vai começar, mas você vai arranjar muitos inimigos, hein? Você só vai arranjar inimigos. Eu falei, tudo bem. E lancei o Jornal dos Jornais. Após 2 anos da coluna O Jornal dos Jornais, a crítica ao então governador Paulo Maluf e a demissão. Tem na Folha, eu fui demitido da Folha algumas vezes, né? Não é? Por quê? Porque eu acusei o Paulo Maluf de ser o responsável pela repressão da greve, aquela grande greve do ABC. Eu escrevi isso, não saiu, no dia seguinte eu escrevi outro artigo dizendo a mesma coisa, não saiu. Entre o segundo e o terceiro dia, porque tinha um fim de semana, eu botei a matéria no Pasquim. Saiu e aí o Boris ficou furioso. O desfecho da situação com a Folha de São Paulo e a relação nada amistosa com o editor-chefe. O Boris Casoy, que é um homem sem nenhum escrúpulo, não é um jornalista dos piores, ele me demitiu por telefone. Diniz não acreditava ser o único a ser injustiçado pelo jornal Folha de São Paulo e lembrou do caso do patrono deste podcast. Cláudio Abramo, por exemplo, é um jornalista extraordinário que, infelizmente, ele foi passado para trás. A Folha não soube aproveitá-lo, depois ele ficou muito triste. Acho que ele morreu de tristeza. Acho. Apesar dos seus 86 anos e 60 anos de profissão, Diniz ainda sonhava em dirigir um jornal novo. E um jornal diário acho que faz falta, um jornal consistente, deve ser nacional. O Brasil não é uma entidade federativa em matéria de informação. As coisas que acontecem no Recife não chegam aqui. Precisa, antes de tudo, um jornal nacional, com rigor, e um jornal capaz de amarrar tudo aquilo que a internet não consegue amarrar, aquele jorro contínuo de informações que saem desencontradas, excessivas, né? Alguém tem que amarrar aquilo, escolher quais são os fatos realmente aqueles que importam e amarrá-los para que o leitor, o cidadão, tenha conhecimento e avalie, faça analogias, não é? Uma crítica contumaz às reportagens políticas. Aquelas colunas gregas são ruínas, não é? E nós estamos fazendo dos nossos jornais essas colunas todas e mata a reportagem política. Eu acho que é isso que precisa, porque senão fica a obrigação de escrever todo dia, às vezes as colunas são muito longas, o redator tem que encher um pouco de linguiça e tem que fazer todo dia. Então eu tenho a impressão de que esse formato tem que ser rediscutido. E não poupa críticas para o atual momento da profissão. O jornalismo de hoje ele ficou um pouquinho mais tecnicista. Não quer dizer que seja melhor, não é?
E hoje criam-se modalidades de jornalismo de precisão. Ora, jornalismo de precisão é todo jornalismo, o esportivo é de precisão e o jornalismo jurídico é de precisão, todo jornalismo é de precisão. Então a gente está se deixando levar também por uns tecnicismos que nos desviam. A intrépida defesa da profissão e a mágoa com o juiz do STF, Gilmar Mendes. Agora, todo esse meu empenho no papel do jornal sobre o diploma na realidade, um pretexto para defender a profissão. Porque existem pessoas que até hoje, e eu cito nominalmente, meritíssimo Gilmar Mendes, ex-presidente do STF, que disse no seu voto, para justificar sua denúncia ao diploma, ele diz que jornalismo não é profissão e compara com um chefe de cozinha. Eu acho isso inominável. Ele tem que pedir desculpas, não apenas ao jornalista, mas à história. Ele está cometendo um erro, ele está esquecendo 2000 anos de jornalismo. O exemplo de Portugal e a criação de 2 sindicatos da mesma profissão. O jornalista que vai fazer assessoria de imprensa, ele pega a sua carteirinha de jornalista, devolve ao sindicato. Isto eu sei porque eu morei 8 anos em Portugal, porque naquele período ele estava comprometido com... Ele não buscava a verdade, ele já estava a serviço de uma verdade, entre aspas. Então, aqui tem um problema sério, né? Tem um problema sério que nós precisamos encarar. Infelizmente, os sindicatos hoje têm, maioria dos seus membros são assessores, né? Porque é mais fácil. Os sindicatos hoje vivem, digamos, da assessoria. E é um erro. Eu acho que nós tínhamos que fazer 2 sindicatos, é legítimo, né? Não são profissões, não há uma melhor do que a outra, são diferentes. Uma opinião surpreendente sobre as novas ferramentas do jornalismo. Os blogs são ferramentas, o blog, o Twitter, tudo são ferramentas. Eu acho difícil eles se converterem em veículos. Eles são ferramentas formidáveis. Eu não sei usá-las, uso algumas coisas. São ferramentas. Agora, achar que é isso que vai substituir o jornal, seja o jornal impresso ou o telejornal, acho que não. A falta de concorrência entre os veículos pode ter gerado o declínio da profissão. E, sobretudo, porque hoje os jornais não brigam entre si. Também tem esse é um dado também muito importante. Eles estão, digamos, eles combinaram uma tonalidade, o diapasão está ali, eles ficam todos no mesmo diapasão e não se dão cotoveladas. E o jornalismo tem um quê de cotovelada, em termos, né? Não precisa xingar e fazer como o Paulo Bittencourt desafiava para duelo o Juracy Magalhães, né? Não é assim. Mas tem que ter um pouco de vibração, de controvérsia. Alberto Diniz tem a receita para o jornalista sempre continuar em evolução. Então, eu sempre estive voltado a isso. Eu acho que o jornalista tem que estar voltado. Não só conhecer a história da sua profissão, mas discuti-la, não é? Discuti-la porque é uma profissão ligada ao aprendizado. O jornalista não para nunca de aprender. Se parar, vai ficar fora. A biografia é o gênero da literatura que mais condiz com o jornalismo? Isso é importante. O jornalista não tem tempo de fazer literatura. Ou ele faz de madrugada, ou ele faz no fim de semana, ou ele nas férias, ou no feriado, mas tudo escondido. Ele tem que ser jornalista, e assim foi na minha vida. Apesar da crise na profissão, muitos acusam os jornalistas de serem arrogantes. O jornalista não gosta de ser comentado, ele não gosta de ser observado. E veja bem, a palavra observar foi uma invenção nossa, porque a observação não é nada perigoso. A observação é uma forma de você intervir num fenômeno sem mostrar que está intervindo, né? Quer dizer, é uma coisa positiva de sociedades avançadas. Jornais e jornalistas não querem ser vasculhados, não querem ser arguídos. Há uma onipotência embutida no processo jornalístico brasileiro e talvez latino-americano, não sei, mas no brasileiro sim,
de não admitirem ser criticados. Os veículos de comunicação não queriam discutir a imprensa e as condições de trabalho dos jornalistas. O que fazer? Alberto Dines criou seu próprio veículo, o Observatório da Imprensa. Então nós criamos o Observatório da Imprensa. O nome, que era o nome de um negócio que eu tinha participado lá em Portugal. Eu falei, não, vamos fazer. Agora não sabíamos o que fazer. Uma revista ia custar caro. Fazer um ciclo de palestras, ninguém iria. Aí um dos nossos colegas, ex-Jornal do Brasil, Mauro Malim, que está em São Paulo hoje, trabalhou no Globo, no JB e tudo, ele falou assim, olha, tem um negócio aí, internet, era 95, 96, vamos aproveitar aí, a gente pode fazer pela internet um veículo. O pioneirismo na internet alcançou outro nível, discutir semanalmente o jornalismo na televisão. A TV Educativa me procurou para dizer, escuta, você não quer fazer um programa de televisão parecido com o Observatório da Imprensa? Eu falei, parecido não, vamos fazer a mesma coisa, com o mesmo nome, tentando fazer aí uma interconectividade, e assim, em 98, lançamos o programa Observatório da Imprensa, semanal, ao vivo, que é uma façanha. As consequências do Observatório da Imprensa. Um preço alto a pagar. Eu não existo. Outros não gostam do que eu digo, mas o Grupo Globo, por exemplo, dá as coisas que eu faço, sem abrir muito, naturalmente, mas dá. Folha, Estadão, lá no Rio Grande do Sul, 0 Hora, meu nome não aparece. Está proibido. Proibido. Não tem importância, é o preço que eu pago. Mas é o preço que todo jornalista devia pagar. Não se deixar seduzir pelo sucesso. O jornalista que pensa no sucesso, ele não vai ser bem sucedido. Para encerrar, Dines tem uma fórmula para produzir um bom jornalismo. Eu acho que jornalismo é pulsação, jornalismo é inspiração, jornalismo é ciência também, é ciência, você tem que estudá-lo como ciência, mas praticá-lo como artista. Nota Pé. O segundo episódio do podcast A Regra do Jogo era para ser sobre correspondentes, mas devido à morte de Alberto Dines, transferimos para o próximo programa. Aqui uma palhinha de Ulisses Neto, correspondente internacional da Rádio Jovem Pan. Olá, Edenilson, um abraço para você e para todos que acompanham o podcast A Regra do Jogo, uma iniciativa bem legal porque o jornalismo brasileiro precisa muito ser debatido. Claro que o jornalismo no mundo inteiro, mas acho que no Brasil em especial precisa ser debatido porque a situação vem se deteriorando numa velocidade assustadora aí no Brasil, né? Fechamento. Agradecendo essa edição especial sobre Alberto Dines, a Leonardo Miller, a voz poderosa das vinhetas, aos consultores Silvio Luiz Pancera, Raul Andreucci e Gustavo Groman. Na próxima semana, o tema será correspondentes. E a palavra final de Alberto Dines. Tchau! E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil.